Seja bem-vindo ao Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. E eu já quero te convidar para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like nesse episódio, porque está muito especial. Nós vamos falar hoje sobre carreira, nós vamos falar sobre arquitetura, sobre forma, sobre tudo que você pensar com o Guilherme Pontes. Seja muito bem-vindo, Valeu, meu irmão. Convite incrível. É um sextou, né? Não, hoje aqui. Que dia que é hoje? Hoje depende do dia que a pessoa está assistindo, né? Tô perdido agora então. Mas foi. Nossa, achei o convite incrível, inclusive, viu? Bacana, bom demais, gente. Pra gente começar então, Guilherme, quem que é o Guilherme Pontes, pra galera Eita. que não te conhece, se é de Rio Verde mesmo, como que é a A gente, história do a Guilherme? gente começa com um momento inflexível, né? A gente começa com um momento filosófico agora, logo cedo. Que hora agora? 10h20 agora. Mas se você tá assistindo, deve ser outro horário. O Guilherme, ele é um catarinense que virou goiano. Que, inclusive, eu sou suspeitíssimo em falar sobre Rio Verde, porque eu adoro morar em Rio Verde. Claro, gosto das minhas raízes e tenho amor por elas, mas morar em Goiás, você que me assiste, se você não veio para Goiás, você precisa vir para Goiás. Eu sou arquiteto, sou empresário, atuo na construção civil desde 2005, não façam contas, por favor. Desde 2005 e com arquitetura desde 2014 eu trabalho nesse segmento. Ou seja, a construção civil, na minha carreira, ela tá praticamente impressa, né? No meu DNA e tal. E eu comecei a carreira na construção civil e lá eu continuei, até hoje. Meu escritório hoje é aqui em Rio Verde, em Goiás. A gente tem uma equipe muito bacana. Daqui a pouco talvez a gente vá entrar nesses detalhes também. Mas é isso. O Guilherme, além de filho de Deus, é também um arquiteto que quer se relacionar muito mais próximo com as pessoas. E, cara, de verdade, a gente desenha, projeta, planeja o mercado imobiliário, empreendimentos, construções, obras para as pessoas. Tudo se movimenta em função das pessoas. Se elas não existissem, nada faz sentido. E se nada é planejado para elas, também nada faz sentido. Então, momento filosófico agora, viu? É muito na nosso DNA de empresa, sabe? A gente escutar é diferente de ouvir, né? A gente captar, entender isso, tá na nossa essência. Então, esse é o Guilherme, essa é que a gente tá, talvez, trocando ideia hoje. Bacana, muito bom. E hoje, um dos projetos que vocês têm projetos não só aqui, regionalmente, né, mas internacionalmente. Conta um pouco pra gente também os projetos que vocês já estão tocando fora do país também. Cara, eu vou te falar que esse negócio de mercado internacional, mercado nacional, ele é muito legal. Porque eu sempre, assim, todo mundo fala, sempre teve sonho e tal. E realmente, isso pra mim, assim, eu sempre tive isso como uma métrica de fazer. Quando a gente fala sobre relacionamento com as pessoas, a gente precisa entender que a gente vai deixar um legado para a vida delas. A gente parte desse princípio. Veja só, eu brinco, inclusive eu tenho um dos meus cursos que é o Domus Lab, que a gente trata sobre o mercado imobiliário. Eu brinco e falo lá nele e nos bastidores no escritório que é assim. Se as pessoas soubessem o poder que o arquiteto tem na vida delas, ou elas não contratariam ou escolheriam muito bem. Porque assim, a gente vai ditar, de certa forma, como você vai abrir a porta do seu carro, como você vai usar o seu banheiro, como você vai estacionar o seu carro e guardar as compras do seu supermercado. Por muito tempo, ou às vezes a vida inteira, né? Então, quando a gente fala sobre relacionamento com as pessoas, é isso mesmo. É a gente entender a rotina delas. E o mercado internacional, ele veio como uma das coisas muito, assim, a gente sonha, né? Uma meta, né? E essas métricas, elas precisam ser dosadas no momento em que a gente entende o comportamento humano. Nós estamos falando aqui sobre projetos em Goiás, mas eu vim de uma região totalmente com culturas distintas, bem diferentes mesmo, né? Que é a região sul do Brasil, em Santa Catarina, e a gente tem projetos em várias partes do Brasil. Praticamente todos não, né? Mas a maioria dos estados brasileiros a gente tem projetos lá. E quando a gente fala sobre o mercado internacional, a gente precisa entender essa individualidade, o que muda regionalmente, o que as pessoas querem, o que as pessoas buscam, mas no fritar dos ovos, né, é as pessoas se sentirem bem dentro de casa. Ou dentro de casa, do ambiente construído, porque eu falo também do ambiente construído como ambiente corporativo, por exemplo, né? As empresas, os edifícios e tudo mais, né? E o mercado internacional, ele veio com uma das questões que a gente muito queria tratar dentro do escritório e exponencialmente.
Então, a gente... Em 2023, quando eu fiz uma nova roupagem de empresa, né? E a gente trouxe uma equipe um pouco mais robusta e diferente, com uma missão diferente, né? Para a nossa empresa, nós focamos nisso. E aí a gente começou a fazer, claro, que tráfego pago, esses relacionamentos interpessoais, né? E a gente começou a atuar em Buenos Aires. Nós abrimos uma extensão do nosso escritório na Argentina, em Buenos Aires, né? Inclusive com alguns colegas que a gente já tinha relacionamento, né? Inclusive de outros arquitetos que trabalhavam no nosso escritório, se mudaram para lá. A gente abriu uma extensão em Buenos Aires. E aí a gente começou um relacionamento por lá. E aí eu tive também um relacionamento direto com americanos, e aí a gente conseguiu entrar no mercado norte-americano, fazendo alguns projetos pontuais por lá também, né? E aí a gente teve, exatamente por esse relacionamento, a gente conseguiu entrar na Europa, fazendo projetos na Alemanha também. Só que antes disso, antes da gente entrar nesse mercado internacional e tudo mais, eu comecei fazendo projetos de cunho humanitário, voluntário, né? Em uma ONG que a gente trabalhava aqui em Rio Verde, inclusive, né? Fazendo projetos internacionais, que a gente fez um projeto em Moçambique, eu fui coautor desse projeto, e lá eles edificaram e tudo mais, então achei muito legal e falei, isso aqui é muito possível, né? Claro que tinha todo um caráter humanitário, filantrópico atrás disso, né? Mas eu entendi que aquilo também poderia se tornar um negócio muito legal e bacana. E veja só como isso é muito doido. Eu tô até estendendo um pouquinho aqui, porque é um contexto muito louco aqui que a gente precisa enquadrar. Para o mercado internacional, o arquiteto brasileiro, ele é muito bem visto lá por essa questão multicultural que nós temos aqui, né? Diferente do arquiteto asiático, do arquiteto europeu, por exemplo, que tem algumas características bem fortes, bem definidas, né? Aqui a gente não sabe quem é brasileiro e quem não é. Se for grandes centros, né? Tipo, enfim, tem essas questões de multicultural. E aí a gente tem exatamente esses bons olhos para a arquitetura brasileira lá, por compreender o comportamento das pessoas. E aí é onde a gente foi esmiuçar, entender um pouquinho mais sobre a relação de pessoas para pessoas com o ambiente construído. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar, estruturar, e aí a gente trouxe algumas técnicas interessantes para o escritório, inclusive com colaboradores que nós tínhamos no escritório, que já tinham atuação internacional. Austrália, própria Europa, Colômbia, enfim, né? A gente já teve outros visões de mercado internacional, e aí a gente trouxe, né? Então a gente conseguiu trabalhar com segmentos, por exemplo, de arquitetura paramétrica, que é um desenvolvimento de projeto baseado em algoritmos. E eu não estou falando de inteligência artificial. Nós produzimos realmente códigos de programação para fazer a modelagem de tais prédios, tais casas, até objetos, né? Então, com isso, a gente desenvolveu um jeito próprio, né, de trabalhar, mas com arquitetura paramétrica, que não é nenhuma novidade no mercado europeu, muito menos no americano, e no Oriente Médio também não é uma novidade. Mas no Brasil, poucos escritórios trabalham com isso. Tanto é que aí a gente trouxe para o mercado local, olha a volta, né? Mundo para cá, volta para Rio Verde. Aí a gente trouxe e desenvolveu alguns projetos no ano passado, final do ano passado, começo desse ano. E aí a gente começou a trabalhar com essa técnica para condomínios, né? E a gente desenvolveu, acho que foram 3 projetos logo de cara com essa técnica de parametrização, criação de algoritmos, né, e códigos para residencial. Então a gente desenvolveu, acho que foram 3 unidades residenciais de projetos que de cara o cliente aprovou e tudo mais. E a gente está terminando a fase de aprovação e vai entrar em execução dentro de um resort residencial que a gente tem aqui em Rio Verde. Que bacana. Então é uma volta, né? Pra gente entender o contexto de tudo, mas é isso. A gente vai pra lá, volta pra cá, mas é o relacionamento de pessoas. Exato, e tudo gira em torno disso, né? Pessoas. Com certeza, cara. Às vezes a gente usa muito o termo B2B, né? Que é business to business. Com certeza, e a gente acha que a minha empresa vende para outra empresa. Não. Você, como empresa, como pessoa, você vende para outra pessoa, né? Por mais que no fim são contratos de PJs, mas no final sempre é sobre alguém, né? Sim. E é uma coisa muito interessante, porque a gente vive hoje no momento inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial, né? E tem um movimento, assim, que as pessoas ficam até meio desesperadas, né? Ou a inteligência artificial vai me trocar, vai mudar. Cara, eu encaro por outra vertente também isso. Na verdade, os dias de hoje a gente atualiza.
dar um exemplo que, inclusive, eu falo na Domus Lab lá, que é... há tempo atrás, não existiam carros, existiam carroças. Então, existia o carroceiro, né? Que consertava, fazia aquela manutenção, aquela coisa. Surgindo o carro a combustão, ele foi substituído pelo mecânico. Ou seja, não mudou-se, não substituiu-se as pessoas. As pessoas precisaram ser especializadas para que fizesse passasse de alguma coisa muito básica para alguma coisa mais especializada, que era o motor a combustão e aquela coisa mais mecânica, analógica, né? Então, encaro dessa forma também. Então, o que a gente está vivendo agora é o momento de atualização dos conceitos, né? E aí a gente vem para o mercado de arquitetura, para o mercado de incorporação, tanto de luxo como de alto desempenho. É isso. A gente não precisa robotizar as coisas porque, verdade, a gente não está vendendo para máquina, a gente está vendendo de pessoa para pessoa. A gente está projetando ambiente construído, empresas, para as pessoas trabalharem, para as pessoas viverem, para as pessoas passearem em shoppings, em espaços abertos, em parques, e as máquinas não fazem isso, né? Exato. Então, se for pensar a arquitetura, ou mercado imobiliário, ou ambiente construído para máquinas, nada faz sentido. Não tem muito sentido, né? Então, é esse relacionamento, essa questão mais humanizada, né? Por mais tecnológico que as nossas ações de modelagem, as nossas ações de entendimento de comportamento das pessoas seja, o nosso objetivo é o bem-estar social, o bem-estar das pessoas, o relacionamento de você, de todos nós aqui, com o ambiente construído, né? E até a gente usa alguns artifícios de inteligência artificial para validar alguns projetos nossos. Vou te dar algum exemplo. Mais uma vez, eu falo isso na Domus Lab. Você que não assinou, assina a Domus Lab. Dos nossos módulos lá, ele fala sobre o uso da inteligência artificial no mercado imobiliário. E aí, a gente está no momento em que tudo é muito relativo, né? E aí, eu apresento um projeto para um empreendedor, para uma incorporadora, e as pessoas falam, nossa, gostei, é isso mesmo, acho que vai dar certo. Mas esse acho é o achismo, e não um dado prático, claro, de que aquilo vai ser ou absorvido para o mercado de uma maneira comercial, né? Ou realmente vai ficar em estoque, né? Não vai ser comercializado. Como que a gente faz esse entendimento? Aí mora a questão do auxílio na inteligência artificial. Eu apresento o projeto com, claro, um grupo de voluntários que nunca participaram da etapa de criação ou de planejamento desse projeto, e aí a gente usa algumas técnicas, que é a leitura de microexpressões faciais e o rastreamento da retina, para aí sim entender qual que é o comportamento dessas pessoas diante de uma exposição de projeto. Aí sim eu estou usando a tecnologia ao nosso favor. Por quê? Concorde comigo, e isso estou falando sobre biosensores, concorde comigo que você pode falar que você gostou de tal coisa, mas por que exatamente? Ou será que você realmente está falando a verdade, está sendo verdadeiro, ou você está falando somente para agradar o interlocutor? Então, com esse rastreamento, esses dados, eu consigo entender através das microexpressões, se você realmente está confortável com aquela afirmação ou a exposição de uma imagem de projeto ou não. E por quê? Por que que você está desconfortável com aquela imagem ou por que talvez naquele ponto a sua retina fixou tais pontos? Porque são centésimos, milésimos de segundos para uma fixação. Mas com os dados que me geram, esse mapa de calor, esses sensores, eu consigo extrair informações, né? Que certamente você, sei lá, fisicamente não conseguiria falar, não, eu fiquei ali tanto tempo olhando para aquele objeto. Para ficar mais claro o entendimento disso, vou te dar um exemplo. Eu estou mostrando um projeto interno de um supermercado, por exemplo, ou de uma loja de cosméticos. E quando você entra, a imagem está mostrando a entrada dessa loja. E ali você tem vários produtos expostos. Quando você entra na loja, qual que é o primeiro contato de visual que o cliente vai ter? É onde vai estar bem em frente à sua entrada, bem na sua frente, ou vai estar em um segundo plano, deslocado, né? E lá tem uma luz vermelha que está chamando atenção para aquele determinado produto. Então ali a gente consegue fazer um rastreamento para isso, né? Entender qual que
Nossa, o cliente chegou, mas ele olhou para lá. Então, aquilo lá, aquele ponto vermelho, eu preciso valorizar, porque ali o meu produto ou ele vai ficar mais nítido, ou ele vai ter um potencial de comercialização, ou ele pode simplesmente ficar subutilizado. Então a gente consegue fazer alguns ajustes internos nesse mapeamento, utilizando a arquitetura para o relacionamento comercial e para o relacionamento das pessoas. Isso estou falando de um ambiente interno, mas pode ser aplicado em arquitetura corporativa, incorporação, desenvolvimento de produto, enfim, usar a tecnologia a nosso favor. Sim, e é muito disso que você falou, as pessoas ainda têm esse medo, né? De um receio de usar a inteligência artificial, o medo de ser substituído pela IA. Só que hoje, quando a gente fala de mercado imobiliário também, a gente tem muito. Hoje eu atuo com isso, com assistente de IA que faz um trabalho ali de SDR, que seria o atendimento, a qualificação e o agendamento da visita ali ao imóvel. E onde que as pessoas entram nisso? As pessoas têm mais liberdade para desenvolver outras funções, onde que de fato vai gerar essa conexão humana. Porque, poxa, beleza, a IA pode atender o cliente, receber ele ali, fazer a qualificação, pegar a documentação e marcar uma visita. Na verdade, deve, né? Isso. Agora, mostrar o imóvel, o encanto, gerar esse encantamento, essa apresentação, esse brilho nos olhos, aí só uma pessoa para fazer isso. Isso acaba fica muito robotizado, sabe? Sim. E assim, a gente vive num momento em que nem todo mundo é totalmente adaptável com a tecnologia, né? A gente não consegue nem acompanhar. E eu falo não acompanhar porque a todo momento surge coisa nova, inteligência nova e, sabe, a gente às vezes, nós não conseguimos humanamente acompanhar tudo. Então acaba que nem tudo funciona como no grande sonho de todo inventor, né? Na verdade. Exato. E a IA, por exemplo, a IA generativa, ela precisa ser treinada, né? E muita gente se esquece disso. Assim, como uma pessoa, igual no seu escritório, que entrou, que chegou, começou hoje dia 1, ela vai precisar ser treinada. Poxa, errou, você vai precisar treinar. Respondeu o que não devia, mandou um arquivo para o cliente que não era para mandar. Você vai treinando até. Agora, com a inteligência artificial, parece que as pessoas não têm tanta essa paciência, né? Tipo, foi uma semana ali, não deu certo, não. Eu não quero mais esse negócio e acaba descartando. Dá errado. Mas se tratando desse mercado, o mercado que você atua, o mercado imobiliário, a área de projetos, enfim. Muita coisa você pensa, desenvolve, projeta, só que você acaba às vezes se esbarrando justamente por não ter essa tecnologia de execução, ou a gente está falando de algo que não existe hoje, já existem tecnologias que conseguem fazer praticamente tudo que você projeta? Na verdade, existe tecnologia, mas a gente se esbarra em algumas questões culturais. Veja só você. Quando a gente fala, e talvez você pode acessar o meu perfil lá e tudo mais, no meu Instagram e tudo mais, a gente consegue ter informações, por exemplo, de modelagem muito mais orgânicas, paramétricas, né? Futuristas. E as pessoas me pedem, como é que eu vou construir isso aqui? Cara, tudo é pensado. Ou seja, quando a gente pensa sobre isso, a execução desses elementos e tudo mais, eles também são pensados. Ou seja, quando eu faço sei lá, um edifício, né? Ou quando eu faço um projeto residencial, corporativo e tudo mais, elementos futuristas aparecem na fachada, tem vários momentos que podem ser executados. Tanto é com formas de concreto convencional, né? Pode ser produzido, por exemplo, em steel frame, né? Que não é uma novidade no mercado, isso acontece e pode ser feito. E também elementos com isopor. Isopor revestido com argamassa. Né? Que aí a gente manda o código de algoritmo para a indústria manda por módulos e na obra apenas é aplicado. Beleza, então nós estamos falando de 3 possibilidades, tem várias, né? Mas estou citando 3 aqui, que podem adequar a execução. Só que aí a gente esbarra na questão cultural, ou seja, provamos tecnicamente que é possível ser executado. Agora, como que as pessoas vão aceitar isso, ou o mestre de obra, ou o pedreiro, ou até mesmo o cliente vai entender como que isso vai se comportar. E entenda cliente várias formatações. O incorporador que me contrata, o construtor que me contrata, o cliente final que me contrata. Como que isso na prática vai acontecer?
Nossa, mas a minha fachada vai ser de isopor? Sim, alguns elementos vai ser de isopor para você, para a gente conseguir fazer essa modelagem. Ah, não quero isopor, então a gente tem outra técnica que a gente pode utilizar. Steel frame que eu citei agora. Ah, steel frame, se eu der um soco, vai quebrar a parede. Mas você vai dar um soco numa parede, né? Tipo assim, lembra aquele filme americano? Tipo assim, se eu der um soco aqui, vai para atravessar a parede, vai vir um monstro, não sei o quê. Não, não é isso, calma. Tem toda uma estrutura por trás, né? Enfim. Eu acho que a gente se esbarra mais na questão cultural, de aceitação de algumas coisas, do que propriamente técnicas de execução, né? Um exemplo claro dessas formatações e tudo mais, né? A gente tem no comportamento das pessoas com relação ao uso do imóvel, do ambiente construído de maneira geral, né? Aqui em Goiás, a gente sabe que as pessoas usam muita água para fazer manutenção das casas, lavam mesmo. Então, em sã consciência, eu vou colocar um piso de madeira, um piso laminado, não vai funcionar de jeito nenhum. A não ser que essa pessoa tenha o cuidado e não goste que jogar água na casa aconteça, um paninho resolva para ela, né? Mas não é a característica geral das pessoas que moram em Goiás. Goiás, Mato Grosso, em cidades do agro, pela função poeira. Tem muita poeira por aqui, né? Então, culturalmente foi feito isso. Eu tô falando não de casas de um nicho específico, de todos os níveis, né? De alto padrão, de luxo, de médio padrão, mais ou menos nesse formato acontece. Então, é entender como que isso é aceito culturalmente e pontualmente. Porque tem coisas muito específicas da rotina da pessoa. Eu trabalho em casa, você não trabalha em casa. Eu fico lá o tempo todo. Então eu vou ficar olhando para uma parede? Não, eu vou fazer um jardinzão bacana e tudo mais lá para que você consiga adaptar para sua rotina. Entendi. Então, basicamente, tudo é adaptável e vai de acordo com a realidade Na da verdade, pessoa. precisa ser Sim. adaptável, né? Precisa ser específico. Porque eu, você, todo mundo que tá aqui nos bastidores da gravação, nós não somos iguais, muito menos parecidos. Nós talvez somos, minimamente, temos algumas convicções em comum, mas é muito distinto, né? Porque cada um tem repertório de vivências individuais, né? Você foi para algum lugar, eu fui para outro, tem uma história, tem uma trajetória, e isso dá as nossas características pessoais e isso desdobra no comportamento das pessoas. Entendi, bacana. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, até. Não sei Lá se vem vai a ser um bomba, pouco. atenção. Vai Lá ser vem um a pouco bomba. polêmico. Mas é justamente sobre esse encontro de beleza, clássico versus minimalismo e modernismo, né? A gente olha para antigamente, né, os prédios, os edifícios, tipo igrejas, vamos citar o contexto de igreja, que é o contexto que a gente vive. As igrejas sempre muito bem esculpidas, muito bem lapidadas, por dentro pintadas, mostrando ali a criação, cores, algo que reflete mesmo a glória de Deus e você fica encantado com aquilo. E a arquitetura tem muito a ver com a simbologia, né? O Demais. simbolismo, etc. Só que hoje a gente vê muito a questão do minimalismo, né? Não só no ambiente de igreja, mas enfim, a gente pode até entrar nos outros ambientes, mas no ambiente de igreja, por exemplo, que hoje é tudo preto, só com luz. O que você enxerga do que mudou para sairmos de um clássico, de algo que era bonito, de algo que de fato houve um trabalho ali, né? Algo até artesanal, para Sim. algo hoje que é basicamente padronizado assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, historicamente, a arquitetura sacra, ela tem alguns balizadores, porque, de fato, a gente usa tecnologia, né? E entenda tecnologia em diferentes épocas, né? Antigamente, uma faca, uma colher, era uma tecnologia que se desenvolveu para auxiliar no manuseio, né? Hoje a gente fala tecnologia sobre outras coisas, telefones, internet, enfim, né? Os nossos aplicativos aqui. São diferentes contextos de tecnologia. Quando a gente vem para esse contexto histórico da arquitetura sacra, eu entendo que até mesmo a falta de mão de obra para que consiga fazer adornos tão robustos, tão detalhados, acaba ficando em desuso e acabou migrando para uma coisa mais retilínea, racional e mais limpa. Exatamente por a questão de não ser tão artesanal demais as construções. É claro que existem outros contextos
até pessoais, históricos e de ativismo também, ideologias e tudo mais, mas acho que esse não é o mérito da nossa conversa aqui agora. Mas a questão de arquitetura mesmo, ela está basicamente influenciada por essas metodologias de movimentos artísticos e tudo mais, né? Mas também pela escassez de mão de obra tão artesanal. E hoje a construção civil, no Brasil especificamente, e em alguns países do mundo, continua sendo artesanal. E entenda você artesanal o pedreiro que vai colocar o tijolo, fazer a massa e assentar. Outros países é industrializado, grande parte da obra, né? Então vem da fábrica lá, 30 dias a casa está pronta. Estados Unidos, Europa, acontece muito isso. Mas culturalmente não é aceito. Então, na arquitetura sacra, existe essa questão de você eliminar adornos por não ter uma mão de obra tão especializada nessa questão artesanal e assim aplicar elementos lá. Por exemplo, a Sagrada Família, né, que é uma igreja sensacional na Europa e tudo mais, ela demorou anos, muitos anos, inclusive teve um incêndio há pouco, né, e ela voltou para fazer reformas e tudo mais, e ela precisou de muitos anos para ficar pronta, porque a gente chama de exagero de adornos, né? Porque é muito característico do estilo gótico, por exemplo, do estilo renascentista, neoclássico, por exemplo, também. Então, essa gama de detalhes, para ser aplicada na arquitetura hoje, né, na arquitetura atual, eu acho que a gente encontra e encontraria muitos desafios para trazer isso, porque é uma sequência talvez de tempo, essa atemporalidade que a gente busca. E também tem uma função muito específica da característica da arquitetura brasileira, né, que ela é reconhecida mundo afora, quando a gente teve uma quebra de paradigma ali com Oscar Niemeyer aqui em Brasília. Né? Quando veio com uma coisa muito mais reta, muito mais limpa, sem tanto adorno, até mesmo a Catedral de Brasília, né? Mesmo tendo aqueles vitrais, toda aquela estrutura legal, ela tem uma limpeza visual. Só que a repetição de volumes, ela dá uma forma mais complexa. Entenda você isso em algumas questões. Houve um movimento modernista, que é uma coisa mais limpa esteticamente, e isso veio se replicando ao longo do tempo. Então, nas igrejas, na arquitetura sacra, isso desdobrou em algumas outras questões, né? Que é esse movimento de trazer um espectro mais intimista, ou até mesmo alguma coisa mais de cenografia, que é a parte das paredes pretas e ambientes escuros e tudo mais lá, que talvez não seriam adequados para aqueles lugares. Então, eu já tive projetos dentro de igrejas que eu cheguei lá e falei assim, tira tudo. Pelo amor de Jesus, né? Tira tudo. Então a gente tirou e tal, mas tem um efeito histórico que indiretamente associa as pessoas a tais movimentos. Exemplo, nós chegamos e constatamos que teve um período, acho que de 2020 para cá, a maioria das igrejas estavam pintando de preto, tal, aquela coisa mais reta, mais parecendo um comércio, né? E tem uma conceitualização. É claro que algumas foram projetadas e outras não, outras foram feitas assim de qualquer forma, né? Mas eu entendo que teve uma atuação muito forte por esse movimento, dessa contextualização que eu falei para você. Entendi. E mudando um pouco assim do cenário, olhando aqui para Rio Verde, deixa eu até te fazer uma pergunta assim, que pode soar engraçada. Eu não contratei o Guilherme, não contratei algum arquiteto, e aí eu vou procurar casa para comprar. Por que as casas de Rio Verde são tudo igual? A mesma fachada, o mesmo interior, as mesmas lâmpadas, o mesmo piso, a mesma cor, a mesma cozinha. Por quê? Você vai olhar uma casa para comprar, é tudo igual. Mais uma aula do Domus Lab, viu? Deixa o link que eu vou colocar. Então, eu vou colocar ali, vai ser ótimo. Mas eu quero cupom de venda. Maravilhoso, sensacional. Cara, isso é umas coisas que mais me incomoda também. Por quê? Quando a gente fala de personalização, as pessoas não são iguais. E por que as casas precisam ser? Né? Então, a gente vê um movimento e tudo mais. E confesso para você que existem alguns clientes que chegam para mim e me pedem alguma coisa assim, né? Já fiz. Postei? Não postei, porque era uma coisa assim, que o cliente queria muito, mesmo eu apresentando outras possibilidades,
Inclusive, eu lembro que alguns clientes eu fiz mais de uma tentativa de mostrar outras possibilidades e ele queria aquilo lá. Né? Então, beleza, tá tudo certo, é você que vai morar na casa. E de fato, né? A gente projeta como arquiteto as construções, não para eu morar, é o cliente que vai, né, que vai usar aquele espaço. Agora, quando a gente trata de alguma coisa que está soando repetidamente ou sendo expressa várias vezes a mesma coisa, eu vejo uma arquitetura empobrecida, né? Uma coisa repetida, mais do mesmo. Você, até mesmo dentro de condomínios fechados, que você tem um conceito de condomínio, quando você quer uma exclusividade, você quer uma coisa ímpar, né? E aí você entra e passa dentro dos condomínios e as casas estão muito parecidas, estão praticamente iguais, né? Existem casos de dentro de condomínios, 3 casas, uma do lado da outra, muda só a cor. Isso já acontece, né? Só que isso é muito ruim, e aí não é somente para a questão estética dos lugares e tudo mais. É ruim para o mercado. Aí as pessoas, às vezes, têm a sensação de que o mercado está muito defasado, o mercado está desaquecido, ou o mercado está quebrado. Então, formou-se uma bolha, né? Mas na verdade que o imóvel é ruim. A verdade é essa. O imóvel é ruim, foi pensado de uma maneira errada, não tem um público definido, ou se tem um público definido, pecou-se muito no planejamento daquilo, usou-se de uma modelagem equivocada, usou-se materiais ruins, e aquilo lá vai ficar um estoque e possivelmente a pessoa ou vai se tornar um elefante branco, e aí a pessoa vai precisar ou queimar seu estoque ou alocar, e aí começa aquele efeito cascata, com essa impressão de todas as casas estão ficando iguais. Então a gente tem internamente no nosso escritório. E eu sei também de outros colegas muito competentes, tanto aqui na nossa região como no Brasil todo, que tem esse cuidado, e é um debate muito forte que a gente tem nos bastidores, exatamente por essa questão de pessoas com pouca experiência fazerem projetos em lugares ícones, né, ou de referência, que podem se tornar formadores de opinião, só que acabam fazendo o caminho contrário, né? Trazendo alguma coisa que às vezes as prejudica e não as valoriza. E essa é uma das questões, uma arquitetura ruim em um lugar que não precisaria tê-las. Sim, entendi. Né? Bacana. Hoje o Guilherme, né, o escritório de vocês, Guilherme Pontes Arquitetura, vocês têm nichado, têm olhado para um público específico, seja vertical, seja condomínio, seja alto padrão, ou não? Os projetos que chegam, vocês analisam a viabilidade disso, aceitam, não aceitam? Como que tá essa parte hoje? Então, a gente atua muito na questão do relacionamento entre pessoas, né? E quando a gente fala sobre arquitetura, a gente atende pessoas que queiram a arquitetura tendo o comportamento delas. Então, entenda você esse contexto em várias formatações. Residencial, tanto de rua como de condomínios horizontais, como condomínios verticais, torres, né? Mas também a gente tem atuado nos últimos tempos muito na arquitetura hospitalar e clínica, tanto humana como veterinária. Tem desenvolvido muitos hospitais e clínicas mesmo, e aí isso nos dá, além de outros segmentos, como a arquitetura laboratorial, a gente está num ambiente de agro, né? Então tem muita questão de estação de pesquisa e tudo mais, então a gente tem atuado nisso também, além da própria incorporação. Então, a incorporação lançamentos, torres, prédios, edifícios, né? E condomínios também. Então, a gente não faz só as casas dentro dos condomínios, a gente faz os condomínios também, né? Isso nos dá uma certa propriedade de falar sobre comportamento humano, porque a gente passa por, veja só você, algo extremamente técnico, arquitetura hospitalar, clínica, radiologia, centro cirúrgico, né? A gente tá falando de coisas muito técnicas e específicas. A gente vem sobre arquitetura laboratorial, análise de sementes e tudo mais. Agora a gente vem para comportamento humano baseado em condomínios, incorporação, vertical, horizontal, casas, né? Então a gente consegue entender uma volta em várias segmentações da relação de consumo. Ou seja, as pessoas têm relações em diferentes momentos. Exemplo, nós também atuamos na formatação de empresas que queiram se tornar franquias. Então, a gente atua tanto escritórios,
edifícios corporativos, né? Mas também empresas que já têm a sua atuação no mercado consolidado e queiram replicar a sua operação dentro de um mercado de franchise, né? Então, como que isso se desenharia? Através do entendimento da relação de consumo entre pessoas para que a gestão do negócio seja potencializada. Então, é nesse nicho que a gente atua. Nesses nichos. Bacana. E falando um pouco mais sobre o Guilherme empresário, hoje o que você enxerga que se fosse classificar assim como o mais difícil? Que projetar algo assim super disruptivo ou fazer a gestão da sua empresa? Eu acho que os dois caminham juntos. Mas eu acho que mais do que isso, além de fazer a gestão da empresa, além de fazer projeto, é a gente conciliar os dois com o produto final. Porque entenda você que a gente trabalha com planejamento. E as pessoas não querem comprar o projeto, não quer comprar um planejamento, quer comprar o que vai gerar no final, que é o ambiente construído. Então, acho que esse meio termo de sair da gente até chegar na obra, eu acho que é o caminho mais árduo, né? E toda obra tem problema. Seja a mais planejada do universo. Todas elas vão ter problema em algum momento. O que muda é o que a gente faz quando esse problema acontecer, porque ele vai acontecer, né? Então a gente usa artifícios de gestão dentro do escritório para organizar e mapear esses problemas para que quando eles acontecerem, a gente ter uma resolução mais rápida, mais eficiente, seja ele de menos impacto para o cliente, seja de menos impacto para a obra e uma resolução mais rápida, né? Porque às vezes você está naquele calor da obra e tudo mais, precisa de uma informação agora, porque já vai fazer a concretagem de alguma coisa ali. Então, quando a gente tem uma gestão interna de um passo a passo, e a gente tem, de certa forma, isso também no escritório. De certa forma, não. A gente existe, né? O nosso cronograma de atuação. O cliente consegue entender uma certa segurança no que a gente repassa como informação, mas também ele consegue entender a cronologia para que esse problema seja resolvido. Ou seja, não é que é um problema extremamente técnico que o cliente não consiga entender. Então, a gente atua de uma maneira que tecnicamente o cliente também consiga entender o que originou o problema, mas também como vai ser resolvido, né? E então ele está sabendo, está ciente de como que isso é o grande momento ali, né? Então a obra é dele, o investimento é dele. E aí, envolvendo a obra também, todo esse complexo, existe uma certa colaboração ou existe uma certa rixa entre os profissionais da área, engenheiro, construtor, arquiteto, designer de interiores? Na sua visão, é claro, né, vai depender de cada relação, mas na sua visão existe uma comunicação alinhada ou existe ruídos na comunicação que precisam ser acertados? Cara, são sempre complementares, Inclusive, nossa equipe é multidisciplinar, né? Eu tenho engenheiros civis que trabalham comigo e a gente tem uma relação muito próxima. Porque entenda você que cada um tem um campo de atuação muito definido. Eles são complementares. Então, quando eu faço uma projeção de algo extremamente futurista, eu faço uma consulta prévia também com os nossos projetistas estruturais para realmente fazer a concepção, né? Quando eu já chego para o cliente apresentando uma técnica ou um projeto, por exemplo, eu já entro com a solução das possibilidades de execução. Como eu comentei antes, né? Várias possibilidades. Encaixa no orçamento do cliente, na disponibilidade de insumos locais, ou até mesmo histórico, né? Às vezes o cliente é muito ligado em historicidade, ele quer realmente que a obra dele conte uma história. Então, depende muito do contexto, mas sim, eles são todos interligados e precisam ser interligados. Ou seja, nossos escritórios são arquitetos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos também, que fazem essa organização para que a gente consiga desenvolver e entregar um produto bem interessante, né? Então, eu acho que essa mesa redonda que a gente tem no nosso escritório, né? Claro que a maior parte dos nossos projetos, eles levam o meu traço, né? Até porque eu faço um contato direto com o nosso cliente. E o ouvir é meu, né? Então, o traço, o desenvolvimento do projeto, ele acaba vindo também de mim, mas também de toda a equipe, porque existe uma colaboração de toda a galera também. Entendi. Seria importante se porque hoje para vocês é muito claro isso, né? Mas eu falo para fora ali, o cliente às vezes ele não entende isso e acaba te procurando, mas na verdade ele precisava de um designer de interiores, mas como você tem na equipe, você consegue atender, né? Mas trazendo aqui para o meu conceito, que é mais a parte de marketing, e tudo que você está falando é marketing, tá?
ser especialista em marketing, até porque você trabalhou muito com o mercado, né? Sempre com tendências, com tecnologia, com mesmo. O cliente, acho que é o principal. Quando você olha para o cliente, você ouve o cliente, cara, você não precisa fazer muita coisa, você não precisa inventar roda. Você só precisa fazer algo que vai solucionar a dor do seu cliente. É isso mesmo. E aí hoje eu vejo muitas vezes vagas, né? Tipo, vaga, contrata-se profissional de marketing. Daí eu vou ver a descrição da vaga, e aí tá lá, que saiba Photoshop, que saiba editar, que saiba filmar, que seja estratégico, que tal e tal e tal. Eu falo, cara, se eu for contratar se eu for fazer uma casa, eu vou contratar um engenheiro para assentar cerâmica, para fazer o projeto. Não, vai ser uma pessoa específica para cada área. Às vezes eu vejo que as pessoas confundem isso. E a pessoa também não tem necessidade de saber tudo. Porque às vezes falta o quê? A gente, como profissional, nos posicionarmos, ensinarmos e educarmos o mercado para isso. Entender que, poxa, se você precisa de filme, se você precisa de vídeo, se você precisa de edição, você vai contratar um videomaker, que é diferente de um editor também, que não é a mesma coisa que um social media. Exatamente. E aí, às vezes, as empresas querem contratar tudo ali para uma única função e acabam errando nisso. Acontece muito no mercado de vocês chegar assim com algo totalmente... Poxa, isso aqui não sou eu, isso aqui é outra pessoa ali. É o escopo, né? Existe o escopo. Tem algumas questões, assim, bem legais. Acontece em diferentes segmentos, na verdade, em diferentes situações. Eu tenho também... A nossa equipe, ela tem parcialmente presencial e parcialmente remoto, né? Eu tenho um dos nossos colaboradores, que ele é um arquiteto do Rio de Janeiro. Inclusive, extremamente competente e tudo mais, ele tem vivências locais, né? E aí vem essa confusão de lá, né? Quando a gente começou a trabalhar com a gente, eu faço isso, faço aquilo, eu faço aquele outro. Não, existe uma questão assim de fazer a modelagem, por exemplo, do projeto, e fazer a concepção estrutural, e fazer o tratamento de imagens ou de apresentação para o cliente. E aí ele chegou assim, não, como é que eu vou fazer tudo isso aqui? Não, calma, tem uma galera, tem departamentos aqui, né? Você vai trabalhar nesse nicho aqui, e aí você depois vem com outro braço do escritório que vai te auxiliar, depois vem para cá. Então, tipo assim, meio que vinha uma formatação que às vezes o mercado coloca, tipo assim, tem que saber de tudo, você tem que fazer tudo. Às vezes não é bem assim, né? Porque se a gente consegue fazer um planejamento de uma obra muito grande, vou te dar um exemplo. Em 2023 para 2024, que foi o ano passado, né? Ano retrasado e passado, a gente projetou em torno de 22 mil metros quadrados. Humanamente, para uma pessoa não é possível fazer isso. É muita. Isso dá, tipo assim, se pegar, dividir por 350 metros, que é o tamanho de uma casa média que a gente faz lá, assim, dá muita obra. Humanamente não é possível que uma pessoa faça isso sozinha, né? Então, por isso que existe essa segmentação interna e a departamentação para que as coisas aconteçam de uma maneira mais interessante. E é claro que existe prazo para tudo isso acontecer, né? Não estamos fritando um pastel, gente, né? Não tem como fazer um projeto em uma semana, tá? Não dá. Tá bom? Chega esses casos? Não, às vezes vem, mas a gente acabou organizando assim, é uma forma de como a gente comunica, né, para o nosso cliente, né? Mas quando a gente vem com uma certa organização interna de vamos partir desse princípio, leitura de briefing, fazer um estudo preliminar, uma pesquisa agora de mercado, de tendência, do que o cliente quer, do que o cliente busca. Eu não tô falando de pesquisa de Pinterest, não, tá? É uma coisa mais interna de... Eu quero fazer isso aqui. Tipo assim, me mostra. Mas já aconteceu de falar, de cliente chegar assim e me mostrar. Nossa, eu queria fazer a casa igual essa. Falei, essa aqui foi eu que fiz. Aconteceu várias vezes já. Inclusive, eu não conheço o cara, mas é bom. O cara que fez essa casa aí. Exatamente. Aconteceu várias vezes já isso. Mas assim, é uma coisa muito personalizada. Então, a gente tem uma sequência, um passo a passo, para chegar no resultado final. Não tem como... A gente brincou, né, sobre fritar o pastel e tudo mais, mas é isso, né? É uma construção, não é uma coisa de bate pronto, não é uma coisa que eu vou pegar e falar assim, não, isso aqui é para você, tá pronto aqui, vou te mandar. Não existe um projeto pronto. Se existe um projeto pronto, é porque ele não foi pensado para você. Ele foi pensado para outra pessoa e pelo que você comentou, talvez isso aqui encaixaria para você. Mas se você busca uma coisa personalizada, isso se de ter uma coisa pré-pronta aqui te mostrar, não tem sentido, não. Bacana. Guilherme, olhando para trás, assim, o que você vê que você fez, que você entendeu,
que, cara, mudou assim completamente a sua forma de ver as coisas, a empresa, as coisas mudaram, cresceram. Se você fosse pensar em algo assim, que, cara, eu fiz isso aqui, eu pensei, entendi isso aqui, o negócio começou a deslanchar. Primeiro que, cara, quando você está em uma universidade, quando você está cursando cadeiras universitárias, né? Você não é instruído ou treinado para ser empresário. Ponto. Na maioria das universidades, você é criado para ser um técnico. Quando você parte para o campo e você abre uma empresa, você está totalmente nu. Você não está sabendo como lidar com aquela situação porque você não foi treinado para ser um empresário. Diferentemente da galera de administração, contabilidade, que já está de cara e já sabe como é que funciona tudo. Para a gente, no campo de arquitetura, é extremamente o oposto. E às vezes as pessoas têm o ideário de que o arquiteto é o artista. Só que como que você vai ganhar dinheiro? Com arte, né? A gente trabalha com alguma coisa intangível e tudo mais, estética, exposição e tudo mais, mas a arquitetura, de certa forma, ela precisa pagar boleto, né? Precisa pagar as contas, pagar o boleto e tudo mais. Então é aí que mora a questão da gestão do empresário, né? E a gente acaba tendo que buscar, além de universidade, né, que eu tenho 5 especializações, mais o mestrado, que eu não concluí, eu paralisei porque eu vim morar em Rio Verde, e aí, nesse meio do caminho, a gente acaba buscando informações ou treinamentos para que a gente consiga fazer a gestão da empresa. No meio do caminho, meu amigo, cada latada, cada batida de cabeça na parede, não, você não tá entendendo. E assim, a gente acaba... Desculpa, eu tô um pouquinho gripado hoje. Mas a questão de você investir em algumas coisas que você acha que pode dar retorno, nem sempre dá certo. Exatamente por essa falta de percepção da gestão, desse treinamento. Então, internamente, a gente está com eu sempre tive curadorias, né, internas. Curadoria de mercado internacional, de atuação do mercado internacional, mercado de luxo internacional, mercado de incorporação, uma curadoria específica para isso, uma curadoria de gestão e finanças, né? E hoje eu também tenho auditoria e curadoria de finanças também dentro do nosso escritório. Por uma questão assim de organização da saúde, de como que as coisas vão acontecer. Porque é tudo lindo, maravilhoso. A gente posta no Instagram, projeto legal e tudo mais. Os bastidores, aqui um eventinho maravilhoso e tudo mais. Mas no fritar dos ovos, tudo isso tem que trazer retorno financeiro para a empresa, mas também tem que ser saudável para cliente, para colaborador, para todo mundo. Isso faz parte da gestão. Como eu te falei, nós não somos treinados nas cadeiras da universidade para isso. Então, a gente precisa buscar e entender com o passar do tempo como isso. Em algumas pessoas, essa parte de gestão é muito mais clara, muito mais óbvia e é mais fácil de ser entendida. Para outras é um pouco mais complicado, né? A diferença é seu repertório de vivência para que isso aconteça de uma maneira mais saudável, né? Exato, exatamente. E aí vai muito da prática, né? Nossa, você demais. pegar aquilo que você aprendeu na faculdade e executar, e igual você falou, não vai te ensinar sobre gestão, sobre finanças, sobre pessoas, isso acaba que você tem que desenvolver ali no dia a dia, na lida, e aí é onde que muitos, às vezes, acabam indo, tentando, se aventurando, se frustram, voltam e se acomodam, e outros acabam tendo um pouco mais de resiliência e se tornam empresários de sucesso também, né? Até porque no Brasil, para ser empresário, eu vou te contar. É uma resiliência maravilhosa, não é? Exatamente, exatamente. Todos os dias tem um desafio novo. Nossa, né, é lindo. É um desafio. Digo que é uma rotina dinâmica. Extremamente. Exato. Quem for metódico, eu não sei se você é metódico, você é mais. Um pouquinho metódico. Mas você gosta de uma adrenalina, assim, do Não, desafio. é o dia todo. Eu brinco que é uma montanha-russa, assim, ó, né? A Adriana, minha irmã, que ela trabalha comigo, eu falo que é uma montanha-russa, assim, ó, né? A gente vem aqui, aprende um projeto top, daí vem uma bucha, né? Você tem que desdobrar ela, depois de novo. Aí você vai pra obra, organiza, volta, e assim. Final do dia, a gente tá cansado, mas tá tudo lindo, vamos jogar um tênis e beleza, pro outro dia de novo, vamos pro fight. Eu tenho um amigo meu, que ele é um arquiteto de São Paulo, que ele fala que todo dia é segunda-feira. Porque todo dia tá aquela, né? E é verdade, todo dia é segunda. Bacana. E pra gente finalizar, hoje o que você enxerga do mercado, tanto localmente quanto Brasil, internacional também, o que você tá vendo aí do futuro da arquitetura? Eu entendo, Brasil, vamos lá. Brasil, hoje a gente está enfrentando uma questão
desafiadora com relação principalmente política, né? Isso reflete não só no mercado imobiliário, mas em toda a cadeia produtiva e mercadológica do Brasil, né? Disputas políticas, aquela coisa toda, isso impacta demais, né? Só que o mercado também se adapta com relação a isso. Né? Existe uma tendência forte de que existe uma melhora, porque o mercado imobiliário, assim como outros mercados, vive de ciclos, né? E esses ciclos existem altos e baixos, né? Muito provavelmente a gente está começando a ter uma guinada nesse ciclo, uma subida. Mesmo que talvez as pessoas que estão nos assistindo não sejam de Rio Verde, não sejam do nosso da nossa região, mas o mercado local de Rio Verde é fora da curva, né? Ele é um mercado totalmente, eu falo que deslocado da realidade, talvez de outros lugares, porque a gente vive num ambiente muito pujante, né? O agronegócio, aquela coisa toda e tal. Então, Rio Verde é um mercado diferente de todos os outros, né? Agora, internacionalmente, a gente vê um movimento muito mais racional. A gente parte agora para questões muito mais relacionadas à bioclimática, o uso de situações que o clima e a inteligência artificial consigam facilitar ainda mais a vida das pessoas. Existe um movimento muito forte de uso de carros voadores, inclusive eu estou fazendo um projeto com carros voadores para a nossa região, edifícios com estacionamentos para carros voadores, uso de robôs humanoides, de uso de tecnologia de rastreamento facial, como eu comentei com vocês, né? E também o comportamento de consumo das pessoas, né? A gente tem algumas influências, muito da geração da Millennials, né? Que vem com uma trajetória, mas as gerações atuais, elas estão muito mais fortes agora e elas estão se tornando formadores de opinião, porque elas não são mais adolescentes, agora elas são consumidores. Então a gente tem duas vertentes: o mercado das pessoas jovens, né, que estão agora consumindo mais, e o mercado de consumo não é só o mercado imobiliário, é tudo, né, moda, enfim, tudo, eles estão influenciando isso, né, de uma maneira muito distinta, que historicamente a gente não tem visto, muito mais despojado, muito mais desinteressado a acumular riquezas e mais por experiências de vivência, né, então as pessoas buscam muito mais se relacionar e comprar ativos ou lugares, ou comprar imóveis, ou comprar objetos que tragam experiências, e não é romantizar esse contexto, não, é uma realidade. Experiências para a vida dela, do que simplesmente um ativo. Ter. Antigamente, né, nossos pais falavam, a gente vamos trabalhar para ter um patrimônio e tudo mais. Mudou-se um pouco esse contexto, né? Só que do outro lado da moeda também, a gente tem nos próximos 30 anos uma população brasileira que ela vai se tornar amplamente idosa. Então, agora sim, falando sobre o mercado imobiliário, o mercado ele vai precisar se desdobrar e entender que essas pessoas, eu falo idosas, estão acima de 60 anos, elas precisarão de uma atenção para isso. Elas precisam, se elas morarem em torres, por exemplo, né, elas precisarão ter fácil acesso a serviços como farmácias, mercados, academias, reabilitação, por exemplo, né, muito próximo ou na própria torre, né, no contexto. Então, a poucos metros vai precisar ter esse tipo de assistência para esse público. Então, a gente tem uma dualidade aqui, né, mas é uma tendência que já acontece no mercado brasileiro. Bacana. Show. Que aula, hein, meus amigos? Guilherme, deixa pra gente aí um recado, seja algo assim pro empresário, algo talvez pro profissional que tá saindo da faculdade ainda, e aí você lembra quando você saiu de lá, cara, um desafio, mas deixa pra gente um recado aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Demais. Gente, para você que está estudando, que está saindo ou ingressando no mercado de arquitetura, ele é extremamente interessante. Ele agrega muito, porque ele é muito gostoso de se trabalhar. Eu falo que eu não encaro a arquitetura como um trabalho. Ele é um hobby que, a partir dele, eu tenho o prazer de atuar, né, profissionalmente. E isso te dá muitas outras possibilidades, tanto para o mercado imobiliário como para o mercado de consumo final. Então, é entender o seu nicho de atuação. E se você
que está nos assistindo está nesse âmbito de fazer planejamento ou do seu patrimônio, onde você vai morar, entenda as reais motivações que vão te levar a isso. Por que você está construindo? Por que você está comprando? Por que você vai estar mudando de um lugar para outro? Tem que ter uma motivação extremamente relevante, forte e até mesmo emocional. O que emocionalmente isso vai te trazer? Né? Se as motivações forem puramente comerciais, ok, isso não há nenhum problema. Mas, na essência, para sua família, qual que é o impacto para você e para sua família vai ter? Eu acho que isso é uma reflexão. Inclusive, agora são 11 horas, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos num momento filosófico. Valeu, mano. Obrigado. Grande abraço, viu? Parece que a gente conversou 10 minutos só, né? Já passou uma hora praticamente. Tá doido, foi longe. Mas obrigado pela sua audiência, você que assistiu e ficou até aqui. Comenta aqui algo que te marcou, algum insight, algo que você achou interessante. E te espero nos próximos episódios que você possa também ver só não esse episódio, mas o que nós já temos gravado e acompanhar os próximos, porque está sendo muito bacana. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.